você? Meu nome é Ana Paula, sou empreendedora digital, criadora de conteúdo digital e apaixonada pela língua portuguesa. Nesse vídeo você vai saber sobre a concordância com a partícula C. Fique comigo e descubra. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa super mega regra de língua portuguesa. Regra super importante que com certeza fará um diferencial na sua vida, tá? Então, pessoal, é uma regra de concordância especial, tá? Antes de começar a regra, a explicar para vocês, eu quero pedir para você deixar o like no vídeo, te inscrever no canal e deixar o teu feedback aí na área dos comentários, porque esse feedback ele é muito importante para que eu possa aprimorar, melhorar cada vez mais e mais o canal e o mais importante de tudo isso, trazer conteúdos, né, que vocês tenham interesse, tá? Então vamos começar. É difícil de se fazer aquele processo judicial ou é difícil de fazer aquele processo judicial? Vocês conseguem ver a diferença, né, de uma frase, de uma estrutura para outra estrutura, né? Acredito que sim. Então, a frase correta é a segunda. É difícil de fazer aquele processo judicial. Em construções em que o verbo no infinitivo é precedido da preposição de e por adjetivos tais como agradável, fácil, difícil, possível e semelhantes, é errado utilizar-se o pronome se, já que nessas construções o infinitivo já tem sentido passivo. Então, pessoal, esse parágrafo aí é a cereja do bolo, né, da regra para vocês. Agora, com os exemplos, vocês vão conseguir entender bem, com certeza, essa regrinha aqui, tá? Vamos lá, exemplos. E vou dar os bônus para vocês, que são as formas erradas, né? Que a maioria das pessoas dizem e escrevem. Vamos lá. Aquela atividade é fácil de fazer. Exemplo correto de acordo com a nossa regra, né? Nós temos aquela estrutura, verbo no infinitivo fazer, precedido da preposição de, né? E um adjetivo, que nesse caso é fácil. Então, está correto, gente, o exemplo, né? Então, dizer assim, ó, aquela atividade é fácil de fazer é a mesma coisa que dizer aquela atividade é fácil de ser feita, né? Por quê? Porque nós vimos ali no slide anterior que frases que têm essa construção, elas têm sentido passivo. Exemplo corretíssimo. Bônus é assim, ó, aquela atividade é fácil de se fazer, né? Ou seja, os bônus é a forma errada, é colocar a partícula C, que nós já sabemos que a gente não deve utilizar nessa regra aqui. Aquele exercício é difícil de se fazer. Exemplo errado, pessoal, errado. Atenção, sinal vermelho. Exemplo errado que vocês estão vendo na tela. Por quê? Porque nós sabemos que em estruturas que nós temos o verbo no infinitivo, antecedido da preposição de, né, e mais um adjetivo como fácil, difícil e etc., nós não podemos utilizar a partícula C porque a frase ela já tem sentido passivo. Então, atenção, gente, o que vocês estão vendo na tela como exemplo é errado, né? Então, eu quero falar uma coisa, quero dar um alerta aqui para vocês. Quem está chegando agora no canal, o meu canal funciona assim, pessoal. Eu faço essa estratégia de misturar, né, exemplos corretos e exemplos errados, tá? E para quê? Para que eu faço isso? Para que a pessoa que entre no meu vídeo fique até o fim do vídeo, né? E ouça a minha explicação dos exemplos, tá? Então, é uma estratégia para quem entrar no vídeo ficar até o final, né? Porque, por exemplo, se você chegar de paraquedas direto no exemplo e você ver, né, aquele exercício é difícil de se fazer, você vai pensar que o exemplo está correto. No entanto, ele está errado, pessoal, tá? Então, por isso que eu digo, fica sempre até o final do vídeo,
ouvindo as minhas explicações dos exemplos, né? Porque é nos exemplos que eu dou os bônus e é nos exemplos que eu digo quais são as frases que estão corretas e quais as que estão erradas, tá? Então, está errado. E esse é o bônus que vocês estão vendo na tela. Vamos corrigir então. Aí fica assim, ó. Aquele exercício é difícil de fazer, tá? Aquela sentença procedente é difícil de conseguir. Exemplo correto, de acordo com a regra, tá? Ou seja, nesse caso eu não utilizei, né, a partícula ser, porque em estruturas desse tipo que nós temos o verbo no infinitivo antecedido pela preposição de e um adjetivo, que nesse caso é difícil, nós não podemos utilizar a partícula ser, porque nesses casos aí a estrutura, a construção, ela já tem sentido passivo, tá? Então está correto o exemplo. Bônus é a forma errada e seria assim, ó. Aquela sentença procedente é difícil de se conseguir. É colocar, né, a partícula ser nessas estruturas. Pessoal, a gente sempre tem que saber, né, focar naquilo, na regra que nós estamos estudando, né? Então, essa estrutura aí de regra é uma regra de concordância verbal super especial, né? Então, assim, a gente tem que saber, né, que nós estamos estudando essa estrutura que é verbo no infinitivo precedido de preposição de e precedido também de um adjetivo, que pode ser fácil, difícil e etc, tá? Então, o bônus nessa frase é assim, ó. Aquela sentença procedente é difícil de se conseguir. E vamos para as duas últimas, os dois últimos exemplos aqui dessa regra super importante de português. Aquilo é difícil de se conseguir. Sinal vermelho, gente, sinal vermelho, porque o que vocês estão vendo na tela como exemplo está errado, tá? Então, por que tá errado? Porque eu tenho a estrutura, né, que nós estamos estudando nesse vídeo, que é verbo no infinitivo, precedido da preposição de, e mais um adjetivo, né? Difícil, fácil, agradável e etc. Então, eu coloquei a partícula ser, por isso que está errado, e este é o bônus que vocês estão vendo aí na tela, pessoal, tá? Então, vou corrigir a frase, fica assim, ó. Aquilo é difícil de conseguir. E vamos para o último exemplo dessa regra super importante. É agradável de fazer aquele prato com bacalhau. Exemplo correto de acordo com a regra, né? Porque nós temos aquela estrutura, verbo no infinitivo, precedido da preposição de e precedido de um adjetivo, que nesse caso é o agradável, tá? Então o exemplo está correto. O bônus é assim, né? É agradável de se fazer aquele prato com bacalhau, tá? Então vejam, né, pessoal? Eu explico exemplo por exemplo, dizendo se está correto ou errado, né? Então toma cuidado aqui com os vídeos do canal, com os exemplos, pessoal, porque é uma estratégia que eu utilizo para que a pessoa que entre nos meus vídeos fique até o final do vídeo, né? Então, eu vou ficando por aqui hoje, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha levado alguma coisa para sua vida. E uma coisa eu digo, quem entra nos meus vídeos aqui do canal Português Fácil e Descomplicado, leva alguma coisa, não sai da mesma forma, ou seja, algum conhecimento sim, você vai levar para sua vida, tá? Então agora quero te fazer um convite de um outro canal que eu tenho aqui no YouTube, de um assunto muito interessante, que é beleza e saúde. Você gosta dos assuntos de saúde e beleza? Quero convidar você a conhecer o canal Beleza, Saúde e Cia. Nesse canal, você vai encontrar super vídeos informativos sobre os assuntos de beleza e saúde
dá uma passadinha lá e inscreva-se no canal. Quero dizer a você que faço revisão de textos, monografias e quaisquer textos em geral. Caso tenha interesse, entre em contato comigo pelo telefone ou WhatsApp 549816681124. Terei o maior prazer em atendê-lo. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!